Meu amigo vascaíno, a 77 Partners, conforme a gente antecipou, não é de hoje, faliu, abriu concordata, insolvência. Meus amigos, agora quem vai assumir essa responsabilidade? Hoje, o Pedro Martins deu algumas declarações na coletiva, declarações estas muito preocupantes, dizendo aí mais uma vez o, os cofres, o caixa está limitado e, meu amigo, as pessoas que venderam essa ilusão para o torcedor do Vasco, seja dirigente do Vasco, ou seja, o pessoal aí da imprensa, tem que ser responsabilizado. E a partir desse momento, a gente tem que cobrar o seu Pedrinho para que esse contrato seja publicado e para que o Jorge Salgado e o Osório sejam punidos. Porque a 777, com a conveniência dessa diretoria, cometeu, não foi um crime, não, foram vários crimes gravíssimos contra a instituição Vasco da Gama. O Vasco Associativo está correndo o risco de falência. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Eu peço a você que está preocupado, você que está descontente, para você se inscrever no nosso canal. Dá uma olhada aí no sininho, pessoal, porque o YouTube mandou um relatório dizendo que mais de 50% de quem assiste a gente não está recebendo aí as notificações. E se inscreva para que a gente possa ter voz ativa contra esses vagabundos que estão aí dentro do Vasco. Vamos lá, pessoal. Hoje a gente teve uma declaração do Pedro Martins que significa dizer que nada vai mudar. E eu já estou, inclusive, preocupado aqui, do fundo do coração. Quero dividir isso com vocês, tá? Se vocês discordam, os comentários vai ficar aberto, mas eu já estou até meio com o pé atrás com essa situação de Coutinho no Vasco. E eu vou explicar o porquê. Sabe? Olha, foi um balde de água fria essa coletiva hoje. Vamos colocar aqui. O Pedro Martins, ele disse o seguinte, no momento que a 777 está quebrada. Se a gente começar a tomar uma decisão popular sem respeitar a sustentabilidade financeira do clube, o clube quebra. Para colocar o Vasco entre os protagonistas novamente, não é só dinheiro. Se não tiver uma lógica bem estabelecida, você pode ter um caminhão de dinheiro que vai gastar errado. A torcida normalmente está interessada num grande nome, mas se a gente começar a tomar uma decisão popular sem respeitar a sustentabilidade financeira do clube, o clube quebra. Isso não poderia ser dito no momento que o Vasco da Gama foi vendido para uma empresa para que os problemas fossem erradicados, para que as dívidas fossem pagas. Isso é um choque aí para quem principalmente acreditava nessa 777. A gente tem alertado aqui para vocês. Olha quão grave é a situação do Vasco. A 777 quebrou, faliu, não tem mais 777. É insolvência. Os clubes vendidos, as empresas aéreas foram postas à venda.
Os negócios de entretenimento sofrendo aí dissolução. Quem vai responder por esse assassinato que fizeram com o Vasco da Gama? Eu não vou ficar aqui protegendo ninguém. Seu Pedrinho, você tem a obrigação de abrir esse contrato, Pedrinho. Você agora é majoritário, 777 quebrou, não tem mais multa. Não estou entendendo. Você está, Pedrinho, há 2 semanas com essa liminar e você não abriu esse contrato, não disse quem são os sócios do Josh Wand aqui no Brasil. A gente precisa passar essa 777 carioca, meus amigos vascaínos, a limpo. Isso tem que ser passado a limpo no Vasco da Gama. Eu não estou entendendo. Assim como eu não entendo, olha, essa turma que se diz oposição, esses conselheiros do Vasco da Gama, que prometeram muito durante a campanha, prometeram demais que viriam a público, quer fazer de tudo para esse contrato ser aberto. Vocês têm tanta responsabilidade quanto o Pedrinho para poder punir os culpados. O Jorge Salgado, ele não pode, em hipótese nenhuma, escapar. E essas pessoas que ajudaram a vender, que estavam aí, porque até semana passada o seu Zé Colmeia, semana passada não, 2 dias atrás, ele gravou live pedindo o retorno de 777. Tem que ser investigado. Essa turma desses jornalistas que fazem apologia para essa empresa tem que ser investigado. Porque esses caras não têm nem a cara de pau de vir pedir desculpa para o torcedor do Vasco, o que de fato está acontecendo aqui, meu irmão. Amigo, hoje eu falei na parte da manhã, a 777 deixou uma herança maldita que o Vasco não vai ter como pagar. O Pedrinho, ou ele vai ter que arrumar um investidor para essa situação, ou o seu Pedrinho, ele vai ter que correr para essas cartas do Leme. Ele vai ter que se virar. Uma coisa é certa, jogador vai ter que ser vendido. E não vai ser um, não. Para pagar essa palhaçada que a 777 fez com o seu Jorge Salgado, com o seu Osório. E com a assinatura, principalmente da imprensa. Então, meu irmão, é uma vagabundagem o que está sendo feito com o Vasco da Gama. Eu não estou entendendo, principalmente porque que a oposição do Vasco, esses conselheiros, não foram para a justiça para pedir esse contrato. Eu não estou entendendo. Tem caroço debaixo desse angu, porque a 777 não pagou o empréstimo lá na Alemanha, da OLG. Isso bateu aqui no Vasco ontem. Infelizmente, a Net Vasco não publica. Tá? O Jorge Nicola falou sobre isso também hoje. Já bateu essa situação aqui no Vasco. De calote que o Vasco vai ter que responder pelo empréstimo de 777. O Vasco com problemas gravíssimos na CBS, na Câmara Nacional de Resolução Desportiva, correndo o risco de transfer ban por conta da situação lá do Galo, que o Vasco não pagou aquilo ainda. Olha que situação, e não tem essa. Tirou 777. Irmão, não tem essa. Essa empresa não era nem para ter entrado. Quanto mais permanecido no Vasco. Então bota a cara aí, seu Zé Colmeia, que é o garoto propaganda. Seu Flávio Dias, que é o patriarca da SAF, que vendeu, entre tantos outros, para explicar, meu irmão. Peçam pelo menos para esse Jorge Salgado, que vocês deram tanta voz para esse cara, para ele ser punido no Vasco. Para ele ser punido, que esse cara tinha que ser proibido de entrar
dentro do Vasco. Tanta vergonha, tanta vergonha. O Vasco, vocês não estão acreditando, o Vasco está correndo o risco de falência. Falência por conta dessa empresa. O associativo está aí, com balanço atrasado, 200 milhões que apareceram aí de dívidas ocultas. A 777 não abateu em 19 meses as dívidas do Vasco. Eu não sei o que vai acontecer com o Vasco. De noite, a gente vai trazer dados, documentos aqui comprovando o que a gente está falando. Obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.